mal naqueles de quem não se gosta. O homem que aprendeu a pensar com exatidão, a um ponto tal que fala dos inimigos sem exagerar os seus defeitos e subestimar as suas virtudes, é a exceção e não a regra. Muitos homens inteligentes não conseguiram ainda perder esse hábito destruidor de depreciar os seus inimigos, competidores e contemporâneos. Desejo chamar a atenção do leitor para essa tendência comum, acentuando-a o mais possível porque ela é fatal para o pensamento exato. Antes de se poder tornar uma pessoa que pensa com exatidão, é preciso compreender e concordar que, desde o momento em que qualquer pessoa, homem ou mulher, começa a assumir a liderança em qualquer domínio da vida, os caluniadores começam a fazer circular rumores e murmúrios a seu respeito. Por mais sólido que seja o caráter da pessoa, seja qual for o serviço que ela se ocupa em prestar ao mundo, não pode escapar à atenção dessas pessoas desorientadas, que sentem prazer antes em destruir do que em construir. Sendo uma pessoa que pensa com exatidão, é seu privilégio e seu dever munir-se de fatos mesmo que tenha de se esforçar para consegui-los. Se acostumar a aceitar a dar ouvido a tudo quanto lhe dizem, nunca se tornará uma pessoa que pensa com exatidão e neste caso nunca poderá estar certo de conseguir o seu objetivo principal definido na vida. Muitos homens têm fracassado porque, devido aos seus preconceitos e prevenções, subestimam as qualidades dos inimigos ou competidores. Os olhos do homem que pensa com exatidão veem fatos e não as ilusões dos preconceitos, do ódio e da inveja. Um homem que pensa com exatidão deve ser bastante justo para enxergar tanto as virtudes como as faltas das outras pessoas, pois ninguém tenha dúvida sobre isso, todos os homens possuem qualidades e defeitos. O homem que sabe que está lidando com fatos vai para o trabalho com um sentimento de confiança em si mesmo, e isto lhe torna possível evitar contemporizações, hesitações ou esperas, para se certificar do terreno em que pisa. Sabe de antemão qual será o resultado dos seus esforços, deste modo e de mais rapidamente consegue mais do que o homem que precisa palpar o caminho, por não ter certeza de que está lidando com fatos. O homem que aprendeu as vantagens que há em apresentar os fatos como base dos seus argumentos foi já muito longe no desenvolvimento da faculdade de pensar com exatidão, porém aquele que aprendeu a separar os fatos em importantes e não importantes foi ainda mais longe. O último pode ser comparado àquele que faz uso de um triphammer e portanto realiza com um golpe muito mais do que pode fazer aquele que emprega um taekhammer, com 10.000 pancadas. Até aqui temos discutido apenas um fator do pensamento exato, o que é baseado no raciocínio dedutivo. Talvez seja este o ponto em que alguns leitores deste curso terão de 178. Pesar N uma direção com a qual não estão familiarizados. Vamos agora passar à discussão do pensamento que faz mais do que reunir, classificar, organizar e combinar os fatos. Chamemo-lo pensamento criador. O homem que pensa demorou muito tempo na estrada de evolução e já realizou uma longa jornada. Segundo o juiz T. Troward em Mistérios e Significado da Bíblia, o homem perfeito é o ápice da pirâmide da evolução, e isto se faz por uma sequência necessária. Estudemos o homem que pensa através de 5 passos evolutivos porque acreditamos haja passado, começando pelo mais inferior. 19. O período mineral. Aqui encontramos a vida nas suas formas mais rudimentares, sem movimento inerte, uma massa de substâncias minerais sem poder para se movimentar. 29. Vem então o período vegetal.
Aqui encontramos a vida numa forma mais ativa, com inteligência suficiente para conseguir alimento, crescer e reproduzir-se, mas ainda incapaz de separar-se das suas amarras. 39 Vem depois o período animal. Encontramos então a vida numa forma mais elevada, com capacidade para movimentar-se de um lugar para outro. 49 Vem a seguir o período humano ou do homem que pensa, onde encontramos a vida na forma mais elevada que se conhece, a forma superior, porque o homem pode pensar e porque o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. No campo do pensamento, o homem não conhece limitações. Pode enviar seus pensamentos até as estrelas, com a rapidez de um relâmpago. Pode reunir fatos e organizá-los em novas e variadas combinações. Pode criar hipóteses e traduzi-las em realidade física, por meio do pensamento. Pode raciocinar, tanto indutiva como dedutivamente. Passamos então para o período espiritual. Neste plano, as formas inferiores de vida, descritas nos períodos anteriormente mencionados, convergem e se tornam infinitas em natureza. Neste ponto, desenvolveu-se o homem que pensa, apareceu, expandiu-se e cresceu até projetar a habilidade de pensar na inteligência infinita. Estas exceções são apresentadas por homens como Moisés, Salomão, Cristo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio e um número relativamente pequeno de tipos semelhantes. Desde a sua época tem havido muitos que parcialmente descobriram esta grande verdade, todavia, a verdade em si mesma está ainda agora à disposição de todos, como esteve naqueles tempos. Para fazer uso do pensamento criador, o indivíduo deve agir principalmente pela fé, e é essa a razão principal por que a maioria das pessoas não se dedica a essa espécie de pensamento. O indivíduo mais ignorante pode pensar em termos do raciocínio dedutivo, relacionados com assuntos de uma natureza puramente física e material, mas dar um passo além e pensar em termos da inteligência infinita é outra questão. A média dos homens fica totalmente desorientada, desde o momento em que vai além do que pode compreender. 179. Com o auxílio dos 5 sentidos. A inteligência infinita não trabalha por meio de nenhum dos sentidos e não podemos invocar o seu auxílio através de nenhum deles. Como, então, pode o indivíduo conseguir a força da inteligência infinita? É a pergunta natural que todos farão. É um processo que se pode aprender e aplicar com facilidade. O subconsciente é o intermediário entre o pensamento consciente e a inteligência infinita, e podemos invocar o auxílio desta última apenas por meio daquele, dando-lhe claras instruções do que queremos. Aqui nos tornamos familiares com a razão psicológica para um objetivo principal definido. O subconsciente possui uma característica notável para a qual quero agora chamar a atenção do leitor: grava sugestões que lhe enviamos através da autossugestão e invoca o auxílio da inteligência infinita para a tradução destas sugestões na sua forma física, por meios naturais, meios que não são de maneira alguma fora do comum. É importante compreender bem a afirmativa, pois do contrário é possível que fracasse também quanto a compreender a importância do princípio sobre o qual é construído este curso, sendo esta a base da inteligência infinita, que pode ser alcançada e empregada à vontade, por meio da lei do Mastermind, descrita na introdução. Estude, pois, o leitor, cuidadosamente, meditando todo o parágrafo precedente. O subconsciente tem uma outra característica notável, isto é, aceita, agindo sobre elas, todas as sugestões que lhe são apresentadas, quer sejam construtivas ou destrutivas.
Podemos ver, deste modo, como é essencial observar a lei da evidência e seguir cuidadosamente os princípios apresentados no início desta lição, para selecionar o que deve passar para o subconsciente, através da autossugestão. Podemos ver por que razão o indivíduo deve pesquisar diligentemente os fatos e por que motivo não deve ter ouvido sempre pronto para escutar tudo o que dizem os difamadores e os caçadores de escândalos, pois, fazer assim, seria o mesmo que nutrir o subconsciente com alimentos venenosos, que arruinam o pensamento criador. O próprio homem é o exemplo mais alto, mais digno de nota do princípio ativo da evolução. Primeiro, encontramo-lo nos minerais, onde há vida, mas não inteligência. Em seguida o vemos erguendo-se por meio do crescimento, da vegetação, evolução, para uma forma mais alta de vida, onde já tem inteligência bastante para alimentar-se. Depois vamos encontrá-lo no período da vida animal, onde já tem um grau de inteligência relativamente elevado e capacidade para mover-se de um lugar para outro. Por último, encontramo-lo mais elevado do que as espécies inferiores do reino animal, onde ele, como uma entidade pensante, com capacidade para apreender e usar a inteligência infinita. A autossugesto, o subconsciente, o pensamento criador e a inteligência infinita. São essas as 4 estradas que terá de trilhar, na sua busca do conhecimento ou saber. Observe o leitor que 3 delas estão sob o seu controle. Observe também, e isso é de grande importância, que, da maneira que empregar para seguir essas 3 estradas, dependerão o tempo e o lugar onde elas convergirão no 4º fator ou inteligência infinita. 180. Sabe o que quer dizer autossugestão e subconsciente? O autor precisa ter certeza de que o leitor compreendeu também perfeitamente a expressão pensamento criador, isto é, o pensamento de uma natureza positiva, não destruidora, construtora. A autossugestão, quando empregada de maneira construtiva, é uma arma poderosa com a qual se pode atingir a altas realizações. Empregada de maneira negativa, pode entretanto destruir todas as possibilidades de sucesso, e quando se faz dela um uso impróprio, continuamente, pode até mesmo destruir a saúde. Um confronto cuidadoso de experiências dos principais médicos e psiquiatras revelou o fato alarmante de que aproximadamente 75% das pessoas que adoecem sofrem de hipocondria, isto é, um estado mórbido do espírito que causa uma ansiedade desnecessária acerca da saúde do indivíduo. Às vezes, quando o espírito está doente, o corpo adoece também. Nessas ocasiões é necessário um espírito mais forte, para curá-lo, dando-lhe direção e especialmente confiança e fé em si mesmo. A isso se chama sugestão. Chama-se transmitir uma pessoa a outra sua confiança e força, e com tal intensidade a ponto de fazer o outro crer o que se deseja e fazer o que se quer. Não é preciso ser hipnotismo. Podem-se conseguir resultados maravilhosos com o paciente desperto e no seu raciocínio perfeito. O paciente deve acreditar na pessoa que o sugestiona. Esta, por sua vez, deve compreender o processo de funcionamento do cérebro humano, a fim de responder aos argumentos e perguntas do paciente. Cada um de nós deve ser um médico desta espécie, assim, auxiliar os seus semelhantes. É com trema dever de cada pessoa ler alguns dos melhores livros sobre as forças da mente humana e aprender as coisas maravilhosas que o espírito pode fazer, para conservar as pessoas saudáveis e felizes. Vemos as terríveis consequências do pensamento errôneo, que muitas vezes leva as pessoas à loucura. Já é tempo de descobrirmos o bem que a mente pode fazer não somente na cura das desordens mentais como também dos males físicos. É preciso aprofundar muito este assunto.
Não quero dizer que a mente possa curar tudo. Não há provas de que certas formas de câncer possam ser curadas pelo pensamento, pela fé, ou qualquer processo mental ou religioso. Se alguém precisa curar-se de um câncer, deve começar a tratar-se a tempo e por meio de operação cirúrgica. Não há outro meio e seria um crime sugerir tal coisa. Mas a mente pode fazer tanto, em várias espécies de doenças, que devemos confiar mais nela do que fazemos habitualmente. Há algo, na cooperação da mente automática ou subconsciente, que a faz erguer-se acima dos germes de moléstia e os desafia, quando resolvemos não deixar que esse pensamento nos amedronte ou quando andamos entre doentes, mesmo de moléstias contagiosas, sem pensar em nada disso. 181. A imaginação pode matar um tigre, diz o velho adágio. Certamente pode matar um homem ou, por outro lado, ajudá-lo a elevar-se ao auge de realizações da mais extraordinária natureza, contanto que ele a empregue com base na confiança em si mesmo. Registraram-se já casos autênticos de homens que morreram por imaginarem que lhes tinham cortado a jugular, quando na realidade não se fizera mais do que empregar uma pedra de gelo e deixar a água correr, gotejando, de modo que pudessem ouvir o ruído e imaginar que era o seu próprio sangue que corria. Em tais casos, vendavam-se os olhos do paciente, antes de começar a experiência. Por melhor que seja a disposição com que uma pessoa vai para o trabalho, de manhã, se encontra alguém na rua que lhe acha um ar de doente e diz que deve consultar um médico, a pessoa começa logo a sentir-se doente e volta para casa tarde como um farrapo e disposta a procurar um médico. Tal é o poder da imaginação ou autossugestão. A faculdade de imaginação da mente humana é uma maravilhosa peça de mecanismo, mas pode habitualmente assim faz pregar-nos peças estranhas, a menos que nos conservemos constantemente de guarda e atentos ao seu controle. Exatamente no momento em que a pessoa vai dormir, pois neste momento o subconsciente ou mente automática aide-as na maneira, e os pensamentos e sugestões que lhes damos, enquanto aide o consciente, deixam de agir e são trabalhados durante a noite. Da mesma maneira o subconsciente pode receber ordens de qualquer outra espécie e executá-las tão prontamente como quando se trata de despertar a uma determinada hora. Por exemplo, à hora de dormir demos ao subconsciente ordens para desenvolver autoconfiança, coragem, iniciativa, ou qualquer outra qualidade, e ele cumprirá o nosso desejo. Se a imaginação humana pode criar doenças que não existem e levar uma pessoa para a cama, com essas moléstias, pode também, com a mesma facilidade, remover a causa de tais males. O homem é uma combinação de equivalentes químicos cujo valor não excede a $26, com exceção, naturalmente, de estupendo poder chamado mente humana. Nesse conjunto, a mente parece ser uma máquina complicada, mas na realidade, no que se refere à maneira de usá-la, é a coisa mais parecida que se conhece com o movimento perpétuo. Trabalha automaticamente quando estamos dormindo, trabalha tanto automaticamente como em conjunção com a nossa vontade, ou secção voluntária, quando estamos acordados. A mente merece, nesta lição, análise mais minuciosa porque é a energia com a qual todo pensamento é formulado. Para aprender a pensar com exatidão, o que é o finico objetivo desta lição, é preciso compreender perfeitamente o seguinte. Primeiro, que a mente pode ser controlada, orientada e dirigida para fins criadores ou construtivos. 182. Segundo, que a mente pode ser dirigida para fins destrutivos, podendo, voluntariamente, derrubar e destruir, a não ser que, por meio de uniplano e deliberação, seja controlada e dirigida construtivamente.
Terceiro, que a incute tem poder sobre todas as células do corpo, e assim pode fazer com que todas elas executem com perfeição o seu trabalho ou, por meio do descuido ou de uma direção errada, destruir o funcionamento normal de uma das células ou mesmo de todas. Quarto, que todas as realizações do homem são fruto do pensamento, a parte que o corpo físico desempenha é de importância secundária e, em muitos casos, não tem importância alguma, exceto a de servir de abrigo para a mente. Quinto, que as maiores realizações, seja na literatura, na arte, nas finanças, no comércio, nos meios de transportes, na religião, em política ou nas descobertas científicas são, geralmente, resultados de ideias concebidas num cérebro humano, mas transformadas em realidades por outros homens, por meio da ação combinada das mentes e dos corpos, o que quer dizer que a concepção de uma ideia é de maior importância que a transformação dessa ideia numa forma material, porque poucos homens, relativamente, podem conceber ideias úteis, embora existam centenas de milhões que podem desenvolver uma ideia e dar-lhe forma material, depois de concebida. Sexto, a maioria dos pensamentos concebidos nas mentes dos homens não é exata, tendo mais a forma de opiniões ou de julgamentos precipitados. Sumário dos princípios relacionados com a questão de pensar com exatidão. Descobrimos já que o corpo humano não é singular, e sim plural, consistindo em bilhões sobre bilhões de células individuais, inteligentes e vivas, que executam um trabalho muito definido e bem organizado de construção, desenvolvimento e manutenção do corpo humano. Descobrimos que estas células são dirigidas, nos seus respectivos deveres, pela ação do subconsciente ou ação automática da mente, que a secção subconsciente da mente pode ser, até certo ponto, controlada e dirigida pela secção consciente ou voluntária. Descobrimos que qualquer ideia ou pensamento conservado na mente, por meio da repetição, tem uma tendência para dirigir o corpo físico na transformação desse pensamento ou ideia no seu equivalente material. Vimos que qualquer ordem dada adequadamente à secção subconsciente da mente, por meio da lei da autossugestão, será executada, a menos que seja posta de lado por uma outra ordem mais forte. Descobrimos ainda que o subconsciente não indaga da fonte da qual recebe as ordens, nem investiga para saber da validade de tal ordem, mas procura imediatamente dirigir a musculatura do corpo para executar qualquer ordem recebida. Isto explica a necessidade de guardar muito bem a mente do qual recebemos sugestões e 183 pelo qual somos influenciados de modo sutil, em ocasiões e de maneira que o consciente não toma conhecimento. Descobrimos ainda que cada movimento do corpo humano é controlado ou pela secção consciente ou pela secção do subconsciente da mente, que nenhum músculo pode mover-se antes de receber a ordem enviada de uma outra secção da mente. Quando compreendermos perfeitamente este princípio, compreenderemos também o poderoso efeito que tem qualquer ideia ou pensamento que criamos por meio da imaginação e que conservamos no consciente, até que a secção subconsciente tenha tempo de apoderar-se de tal pensamento e começar o trabalho da sua transformação no equivalente material. Quando compreendermos o princípio através do qual a ideia é primeiramente colocada no consciente, e aí conservada até que o subconsciente apanhe e dela se aproprie, teremos um conhecimento prático da lei da concentração, de que trata a próxima lição, e podemos acrescentar teremos também uma perfeita compreensão da razão pela qual a lei da concentração é necessariamente uma parte desta filosofia. Quando compreendermos esta relação prática entre a imaginação, o consciente e o subconsciente, veremos que o primeiro passo a dar para a realização de um objetivo principal definido é criar uma imagem perfeita do que desejamos.
Essa imagem é impressa no consciente, por meio da lei da concentração, e ali conservada, por meio das fórmulas descritas na lição seguinte, até que o subconsciente apanhe e transforme na sua forma definitiva e desejada. A importância de adotar um objetivo principal. Esta lição sobre pensar com exatidão não somente descreve o verdadeiro propósito de um objetivo principal definido, como também explica, em termos simples, os principais meios a empregar para se atingir um objetivo principal definido. Por meio de uma volta diária a esta declaração escrita, a ideia ou coisa visada é apanhada pelo consciente e entregue ao subconsciente, que por sua vez dirige as energias do corpo para materializar o desejo. Desejo. Um desejo forte, profundamente amadurecido, é o ponto de partida de toda realização. Do mesmo modo que o elétron é a derradeira unidade da matéria discernível pelo cientista, o desejo é a semente de toda realização, o ponto de partida atrás do qual nada há, ou pelo menos nada que seja do nosso conhecimento. Um objetivo principal definido, que é apenas outro nome para desejo, não terá sentido algum a menos que seja baseado num desejo forte, profundamente enraizado pelo objetivo do propósito principal. Muitas pessoas desejam várias coisas, mas tal sentimento não é esse desejo forte a que os referimos e que se cristaliza numa forma mais definida. Homens que têm dedicado anos de pesquisas a este assunto e acreditam que a energia e matéria, no mundo inteiro, são controladas pela lei da atração, que impede os elementos e forças de natureza semelhante a se reunirem em torno de certos centros de atração, por meio desta mesma lei universal da atração que o desejo constante e 184 profundamente estabelecido atrai o equivalente físico ou contraparte da coisa desejada ou os meios de consegui-la. Descobrimos também, a ser correta esta hipótese, que todos os ciclos da realização humana operam mais ou menos desta maneira. Primeiro esboçamos, no nosso consciente, por meio de um objetivo principal definido, baseado num forte desejo, um objetivo qualquer, focalizamos então no consciente sobre este objetivo, por meio do pensamento constante de que o obteremos, até que o subconsciente apanhe o retrato ou esboço deste objetivo, forçando-o a tomar a necessária ação física e transformando-o em realidade. Sugestão e autossugestão. Por meio desta e de outras lições do curso da Lei do Triunfo, o leitor aprendeu que as impressões sensoriais oriundas do ambiente que cerca o próprio indivíduo ou de declarações ou ações de outras pessoas são chamadas sugestões, enquanto que as impressões que colocamos em nossa mente são ali instaladas por meio da autossugestão. Todas as sugestões que nos vêm dos outros ou do ambiente que nos cerca nos influenciam apenas depois que nós as aceitamos e as passamos para o subconsciente, por meio do princípio da autossugestão, de modo que a sugestão se torna, inevitavelmente, uma autossugestão, antes de influenciar a mente de quem a recebe. Ou, por outras palavras, ninguém pode influenciar outra pessoa sem o consentimento desta última, pois a influência se exerce através do poder da autossugestão da própria pessoa. Durante o tempo que passamos acordados, o consciente se conserva de sentinela, guardando o subconsciente e defendendo de todas as sugestões que, vindo de fora, procuram alcançá-lo antes de terem sido examinadas e aceitas. É desta maneira que a natureza defende as criaturas humanas contra intrusos que, de outro modo, controlariam à vontade qualquer mente humana. Um arranjo sábio. O valor da autossugestão para a realização do objetivo principal definido. Um dos mais importantes empregos que se pode dar ao poder da autossugestão é dirigi-lo de maneira a nos auxiliar na realização do objetivo principal definido. É muito simples o processo por meio do qual se pode conseguir isso.
Embora a fórmula exata haja sido descrita na segunda lição e merecido referências durante todo o curso, descrevemos aqui novamente o princípio sobre o qual se baseia. Faça o leitor um esboço conciso do que pretende realizar, como objetivo principal definido. A influência sugestiva deste processo, por menos prático que ele possa parecer, impressionará dentro em pouco seu subconsciente, como por magia, começará a observar acontecimentos que o aproximarão cada vez mais desse objetivo. Desde o dia em que chegar a decidir, na mente, aquilo que deseja mais profundamente, começará a observar, nos livros, revistas e jornais, tudo o que se relaciona com o seu objetivo principal definido. Observará também que as oportunidades começarão a procurá-lo e se souber. 185. Descobri-las e aproveitá-las cada dia chegará mais perto da meta do seu desejo. Ninguém sabe melhor que o autor deste curso quão impossível e absurdo isso pode parecer à pessoa que não está a par do mecanismo de operação da mente. Entretanto, a nossa época não é favorável à pessoa indecisa ou pessimista, e a melhor coisa que se pode fazer é experimentar este princípio até estabelecer a sua execuibilidade. Toda a matéria obedece às ordens de uma forma ou outra de energia. A forma de energia mais elevada que conhecemos é a que funciona como a mente humana. Assim sendo, a mente humana é a única força diretriz de tudo o que o homem cria, e o que ele pode ainda criar com esta força, no futuro, comparado com o que já criou no passado, tornará mesquinhas e sem importância as realizações anteriores. O pensamento exato é o que faz um uso inteligente de todos os poderes da mente humana e não se detém com o mero exame, classificação e arranjo das ideias. Ele cria as ideias e também transforma ideias em formas mais construtivas e mais úteis. O leitor ficará talvez melhor preparado para analisar, sem sentimentos de ceticismo e dúvida, os princípios apoiutados nesta lição, se não esquecer o fato de que as conclusões e hipóteses aqui enumeradas não são apenas do Altot, o qual teve a vantagem de contar com a cooperação de alguns dos principais investigadores no campo dos fenômenos mentais, e as conclusões a que se chegou, citadas neste curso, são de diversas pessoas. A única esperança deixada à humanidade em toda a Bíblia é a de uma recompensa que não pode ser atingida senão por meio do pensamento construtivo. Trata-se de uma afirmativa impressionante, contudo, mesmo que não seja um perfeito conhecedor da Bíblia, o leitor compreenderá claramente que se trata de uma verdade. Se há um ponto em que a Bíblia seja mais verdadeira que em outro, é justamente quando diz que o pensamento é o princípio de todas as coisas de natureza material. Nunca podemos dizer o que nos traz um pensamento, se ódio ou amor, os pensamentos são coisas e têm asas mais velozes que as dos pombos-correio. Seguem a lei do universo, todos os pensamentos se concretizam e se espalham e nos trazem de volta tudo o que a nossa mente enviou. Fora da noite que me envolve, negra como um abismo de um polo a outro, agradeço aos deuses que existem, a alma indomável que me deram. Na cruel garra das circunstâncias, não trem e nem clamei. Henley só escreveu este poema depois de ter descoberto a porta para a passagem secreta a que já aludi. O leitor é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma, pois pode controlar os seus próprios pensamentos, e com o auxílio desses pensamentos criar tudo o que desejar. Os que nasceram do nosso ódio, inveja, ciúme, egoísmo e injustiça para com os nossos semelhantes não serão vizinhos muito desejáveis, mas temos de viver com eles, de qualquer maneira, pois são nossos filhos e não podemos renegá-los. 186.
seremos infelizes, se virmos que não temos filhos nascidos do amor, da justiça, da verdade e da bondade para com os nossos semelhantes. À luz desta sugestão agegórica, a questão de pensar com exatidão adquire um novo aspecto, muito mais importante, não julgo o leitor. Sob os caprichos da sorte, minha cabeça sangrou, mas não se curvou. Para além deste mundo de lágrimas, diviso apenas o horror das sombras, entretanto a ameaça dos anos, me encontrou sempre sem medo. Por mais estreita que possa ser a porta, seja qual for o castigo imposto, sou senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Um dos mais inexplicáveis mistérios das obras de Deus é o fato de que essa grande descoberta é sempre uma autodescoberta. A verdade que o homem procura eternamente está escondida dentro dele próprio. Assim, será a infrutífera procura feita nos desertos da vida ou num coração dos outros homens. Fazer assim não nos aproxima do que procuramos, mas nos afasta ainda mais. O fracasso. Uma sábia providência organizou os negócios da humanidade de tal maneira que todas as pessoas que chegam à idade da razão têm de carregar, de uma forma ou de outra, a cruz do fracasso. Centenas de milhões de pessoas, hoje em dia, se encontram diante da necessidade de lutar sob o peso dessa cruz, a fim de poder conseguir as três necessidades fundamentais da vida: um lugar onde dormir, alguma coisa para comer e roupas para vestir. Carregar a cruz da pobreza não é brincadeira. O fracasso é geralmente aceito como uma maldição. Porém, poucas pessoas compreendem que o fracasso é um mal apenas quando aceito como tal, e muito poucos compreendem a grande verdade seguinte: o fracasso raramente é permanente. Nenhum de nós se pode tornar realmente grande sem sentir-se humilhado e insignificante, quando se compara ao mundo que nos rodeia, às estrelas que brilham acima de nós e a harmonia com que a natureza realiza o seu trabalho. Para cada filho de homem rico que se torna útil à humanidade, há 99 que se elevam lutando com a pobreza e a miséria. Isso me parece ser mais do que uma mera coincidência. Quase todas as pessoas que se consideram fracassos não fracassaram, na realidade. As mais das vezes, condições que se consideram como fracassos não são mais do que derrotas temporárias. As proveitosas lições que se podem tirar dos reveses. A responsabilidade, tudo o que acompanha, em busca da recompensa, gravita sempre em direção à pessoa que não aceita a derrota temporária como um fracasso permanente. 187. O que prova um homem é a luta que ele trava, a tenacidade que mostra a cada dia, a sua resistência ante os embates e os golpes repetidos da sorte. O covarde sorri quando nada teme, quando nada se opõe ao seu caminho, mas é preciso ser um homem forte, para ficar de pé e aplaudir os que se elevam. O fracasso muitas vezes nos coloca numa situação na qual, para o futuro, devemos fazer um esforço extraordinário. Muitos homens têm tirado a vitória da derrota, lutando com as costas na parede, sem ter possibilidade de retirada. César sempre desejara conquistar os britânicos. Calmamente, fez navegar os seus navios carregados de tropas, rumo às ilhas britânicas, onde desembarcou os seus soldados e fornecimentos, dando em seguida ordem para que se queimassem todos os navios. Reunindo em torno de si os seus soldados, disse-lhes: agora é vencer ou morrer, não temos outra alternativa. E venceram. Os homens geralmente vencem, quando se decidem a isso. Queime o leitor todas as pontes e há de ver como luta bem, quando souber que não tem possibilidade de retirada.
É conhecido o caso de um condutor de tramway que pediu uma licença a fim de experimentar outra colocação, numa importante casa comercial. Se eu não conseguir ficar no meu novo emprego, disse ele a um amigo, volto ao antigo trabalho. De fato, ao fim de um mês, estava de volta, com completamente curado da ambição de ser algo mais na vida do que um motorneiro. Se tivesse pedido demissão do antigo, porque não é a vitória, e sim a luta que faz um homem, o homem que, mesmo vencido, resiste erecto e recebe, de cabeça erguida, todos os golpes do destino, sangrando, ferido e exangue. Esse é o homem que vencerá afinal, pois não tem medo do fracasso. Os golpes que recebemos na vida, os choques a que resistimos, as horas de tristeza e amargura. O prêmio que nos foge das mãos, eis a prova que se opõe nosso valor. Os golpes que recebemos neste mundo mostram o estofo de que somos feitos. Quando a natureza quer fazer um homem, sacudir-lhe e despertá-lo. Quando a natureza quer fazer um homem, para as realizações do futuro, e empregando toda a habilidade, se empenha com toda a alma em criá-lo grande, completo. Com que astúcia o prepara. Como experimenta, e nunca o poupa. Como estimula, e o atormenta, e o gera na pobreza. Quantas vezes o desaponta. Como o consagra. Não há fracasso. O que parece ser fracasso é apenas uma derrota temporária. Devemos, pois, certificar-nos de que não aceitamos como permanente. Com que prudência o oculta, e o forma, conquanto ele sofra humilhação, e o seu orgulho nunca esqueça. A natureza lhe ordena que lute ainda mais, isola-o, para que apenas lhe cheguem as mensagens de Deus, para que possa ter certeza de ensinar-lhe os planos de Deus. 188. Manda-o dominar paixões que não pode compreender, com que crueldade o impele. Com que terrível ardor o incita, mesmo amando mais que a todos. A crise. O clamor que devem despertar um líder, quando uma nação precisa ser alva. Eis que surge afinal o dirigente. Quando o mundo encontrou um homem, mostra então o seu plano à natureza. Lição 12ª. Concentração. Querer é poder. Definamos, antes de tudo, a palavra concentração no sentido em que é aqui empregada. Concentração é o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo, até que os meios para sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. Duas leis importantes entram na ação de concentrar a mente sobre um desejo determinado. Uma é a lei da autossugestão, a outra é a lei do hábito. Já que a primeira foi amplamente descrita numa das lições anteriores, daremos aqui uma rápida descrição da segunda. O hábito se origina do ambiente que nos cerca, do fato de fazer a mesma coisa da mesma maneira, repetidas vezes, ou de formular o mesmo pensamento, incessantemente. Uma vez formado, o hábito se assemelha a um bloco de cimento que endureceu no molde, é difícil de quebrar. O hábito é a base de todo o treinamento da memória, fato esse que podemos demonstrar facilmente, tentando lembrar o nome de uma pessoa que acabamos de encontrar, repetindo esse nome muitas vezes, até fixá-lo de todo na mente. Tão grande é a força da educação que podemos moldar o espírito e as maneiras dos jovens, dando-lhes a forma que nos agradar, e fixando tais impressões desses hábitos que eles permanecerão eternamente. Primeiro toleramos, em seguida nos apiedamos e finalmente aceitamos, disse já um grande filósofo, referindo-se à maneira pela qual os homens honestos chegam a perdoar-se crime.
De certo, ao fazer esta afirmativa, esse filósofo tinha em mente a força do hábito. O hábito pode ser comparado aos entalhes de um disco de fonógrafo, sendo a mente a ponta de agulha que os fere. Uma vez formado um hábito, pela repetição do pensamento ou da ação, a mente se acostuma a ele e segue como a agulha de um fonógrafo segue as estrias de um disco de cera, seja qual for a natureza desse hábito. 189. Começamos assim a perceber a importância que há em escolher com cuidado nosso ambiente, porque o ambiente é o campo de onde se extrai o alimento para o espírito. O ambiente fornece em grande parte o alimento e o material com que criamos o pensamento, e é o hábito que cristaliza e torna permanente esse material. Naturalmente, compreendemos que o ambiente é o total das forças que nos influenciam através de qualquer dos sentidos: vista, olfato, ouvido, tato e gosto. A força do hábito é geralmente reconhecida, mas quase sempre sob o aspecto pior, com exclusão do que tem de favorável. Já se disse muito bem que os homens são filhos do hábito e que o hábito é uma corda, na qual diariamente pomos mais um fio, finalmente ela se torna tão forte que não a podemos quebrar. Se é certo que o hábito se torna um tirano, que domina o homem e o leva a agir contra sua própria vontade, desejo e inclinação, o que é verdade em muitos casos, surge naturalmente a questão de saber se o hábito não pode ser controlado pelo homem como acontece com outras forças da natureza. Se isso é possível, o homem deve então dominar o hábito e pô-lo a seu serviço, em vez de ser seu escravo e obedecer-lhe cegamente. Os psicologistas modernos nos dizem, positivamente, que o hábito pode ser dominado e posto a serviço do homem em vez de se lhe permitir dominar os atos e o caráter de alguém. Milhares de pessoas experimentaram pôr em prática este novo conhecimento e desviaram essa força do hábito para novos canais, fazendo-o impulsionar a máquina da ação em vez de lhe permitir arrasar as construções que os homens ergueram trabalho e gastos, ou destruir férteis campos mentais. Um hábito é um caminho mental seguido durante algum tempo por nossas ações e, a passagem de cada uma delas, se torna um pouco mais profundo e mais largo. Se tivermos de seguir por um campo ou de atravessar uma floresta, escolheremos de referência o caminho mais aberto, em vez do menos palmilhado. A linha de ação mental é precisamente a mesma, é o movimento ao longo das trilhas de menor resistência, a passagem pelo atalho mais conhecido. Também os hábitos são formados pela repetição, e acordo com uma lei natural que se observa em todas as coisas animadas e mesmo, como querem alguns, também nas coisas inanimadas. Por exemplo, uma folha e papel dobrada uma vez de certo modo tende a dobrar-se da mesma maneira, uma segunda vez. Todos os que trabalham com máquinas de costura ou outras peças delicadas e maquinismo sabem que, uma vez quebrados, esses instrumentos tendem a desarranjar-se sempre. Observa-se a mesma lei no caso de instrumentos musicais. Os vestidos e luvas formam pregas de acordo com as pessoas que os usam e uma vez formadas, essas pregas continuam a existir conquanto repetidamente passadas a ferro. Os rios e correntes d'água abrem os seus cursos através da terra e daí por diante seguem o caminho habitual. O único método para a destruição de velhos hábitos prejudiciais é formar outros que os substituam. Abramos novos caminhos mentais e veremos como os antigos se vão tornando menos distintos até desaparecerem com o tempo. À medida que formos seguindo pelo novo atalho, ele se torna mais largo e mais fácil de ser transitado. Esse desbravamento de caminhos mentais é de grande importância e nunca será demais insistir sobre o assunto. É preciso ir praticar incessantemente e ser um paciente desbravador de caminhos. 190.
As regras para formar os hábitos que se desejam são as seguintes. Primeiro, no começo da formação de um novo hábito, expressá-lo com força e entusiasmo. Sentir o que se pensa. Pensar que é esse o primeiro passo na formação do novo caminho mental e que há sempre mais obstáculos no seu início. Tornar esse caminho tão largo quanto possível para, na próxima vez que desejarmos segui-lo, podermos distingui-lo claramente. Segundo, conservar a atenção firmemente concentrada na abertura do novo atalho e tratar de afastar o pensamento dos antigos caminhos, sob pena de correr o risco de segui-los novamente. Esquecer tudo o que diz respeito aos velhos hábitos e concentrar-se na formação dos novos. Terceiro, seguir o mais possível pelos caminhos que se acabaram de abrir. Procurar oportunidades para fazê-lo, em vez de esperar que estas se apresentem por acaso. Quanto mais usarmos os novos caminhos, tanto mais depressa eles se tornarão fáceis de palmilhar. Fazer planos para ultrapassar esses novos caminhos mentais, desde o início da sua formação. Quarto, resistir à tentação do caminhar pelas velhas e fáceis trilhas costumeiras. Sempre que resistimos à tentação, nos tornaremos mais fortes para uma nova resistência, porém de cada vez que cedermos, mais fácil será cedermos e mais difícil resistir de novo. No começo teremos de sustentar uma batalha. Esse é um momento crítico. Demonstremos, desde logo, a nossa determinação, persistência e força de vontade. Quinto, tendo consciência de que delineamos bem o nosso objetivo definido, prossigamos sem medo e sem duvidar, empunhemos com firmeza o cabo do arado e não olhemos para trás. Escolhamos a nossa meta e, em seguida, abramos amplas e claras estradas que a ela conduza diretamente. Como o leitor já deve ter observado, existe uma íntima relação entre o hábito e a autossugestão. Por meio do hábito, um ato praticado repetidamente, da mesma maneira, tende a se tornar permanente. Dentro de certo tempo, chegamos a praticá-lo automaticamente, ou inconscientemente. Por exemplo, tocando ao piano uma peça conhecida, artista pode ter o seu consciente ocupado com um assunto inteiramente diverso. A autossugestão é o instrumento com que abrimos novo caminho mental. A concentração é a mão que faz trabalhar esse instrumento e o hábito é o roteiro seguido por esse caminho. Uma ideia ou desejo, para ser transformada em termos de ação ou de realidade física, deve ser mantida no consciente fiel e persistentemente, até que o hábito comece a dar-lhe forma permanente. Voltemos agora a nossa atenção para o ambiente. Conforme já vimos, absorvemos no ambiente em que vivemos o material que forma o nosso pensamento. O termo ambiente abrange um largo campo. Significa os livros que lemos, as pessoas a quem nos associamos, a comunidade em que vivemos, a natureza do trabalho a que nos dedicamos, o país que habitamos, as roupas que usamos, as canções que cantamos, e, sobretudo, o ensino intelectual e religioso que recebemos até a idade de 14 anos. 191. Se o nosso ambiente não nos agrada, escolhamos outro. A primeira coisa a fazer é criar, no pensamento, um esboço perfeitamente claro e exato do ambiente que supomos nos servirá melhor para chegarmos ao nosso objetivo definido, e depois concentrar a mente sobre esse esboço até transformá-lo em realidade. As pessoas com quem convivemos diariamente constituem uma das partes mais importantes e mais influentes do nosso ambiente. Segundo a sua natureza, podem fazer-nos progredir ou retrogradar.
tanto que não nos seja possível, devemos escolher os nossos íntimos entre os que simpatizam com os nossos ideais, especialmente com o nosso objetivo definido na vida e cuja atitude mental nos estimule entusiasmo, autoconfiança, determinação e ambição. Os efeitos do ambiente sobre os que trabalham em fábricas, lojas ou escritórios são tais que os patrões vão aos poucos compreendendo a importância de criar um ambiente que estimule e encoraje o empregado. Qual é essa chave mágica? Perguntará o leitor. E eu responderei em uma palavra que é concentração. Deixe-me definir agora a concentração, no sentido em que a empregamos. Antes, porém, quero que o leitor compreenda que não me ocupo de ocultismo, embora admita que todos os cientistas falharam ao tentar explicar os estranhos fenômenos produzidos com a ajuda da concentração. Concentração, no sentido em que a palavra é empregada aqui, significa a capacidade, conseguida pelo hábito e pela repetição, de conservar a mente focalizada sobre um assunto até que se esteja perfeitamente familiarizado com ele, chegando a dominá-lo. Significa a capacidade de controle da atenção e ocupá-la com um determinado problema até solucioná-lo. Significa a capacidade de abandonar os hábitos dos quais nos queremos libertar, e a capacidade de formar novos hábitos mais agradáveis. Significa completo autocontrole. A presença de qualquer ideia ou pensamento em nossa consciência tende a produzir um sentimento associado e a nos levar à ação correspondente. Alimentemos na consciência um desejo profundo, com a ajuda do princípio da concentração, e, se fizermos isso acreditando na realização desse desejo, atrairemos, em nosso auxílio, poderes que toda a ciência do mundo não conseguiu compreender ou explicar por meio de uma hipótese razoável. Pensamento e o que chamamos mente são também formas de energia, e realmente são as mais poderosas formas de energia que se conhecem. O pensamento. Plantemos uma semente de maçã, no terreno adequado, na época apropriada, e aos poucos surgirá dela um pequeno rebento, que depois crescerá, tornando-se uma macieira. Esta árvore não surge do solo, nem dos elementos do ar, mas de ambas essas. 192. Fontes, e não há quem possa explicar a lei que retira do ar e do solo a combinação de células que constitui a árvore. A árvore não provém da pequenina semente, mas a semente é o começo da árvore. Quando duas ou mais pessoas se aliam, num espírito de perfeita harmonia, com o propósito de atingir um determinado objetivo, esse objetivo ou desejo pode ser comparado à semente da maçã, como a combinação da energia de duas ou mais mentes pode ser comparada ao ar e a solo que produzem os elementos que formam os objetivos materiais desse desejo. A força que rege a atração e combinação dessas energias da mente, como a que combina os elementos que dão origem à formação da árvore, não pode ser explicada. Mas o importante é que uma árvore nascerá de uma semente plantada em terreno e época apropriados, e que grandes realizações sucederão ao esforço combinado de duas ou mais mentes, em vista de um objetivo definido. O éter, conforme se descobriu por meio dos modernos aparelhos de rádio, está em constante agitação. Ondas de som flutuam constantemente, através dele, mas essas ondas não podem ser captadas mesmo a pequena distância, senão com aparelhos apropriados. Ora, parece razoável supor que o pensamento, sendo a forma mais altamente organizada de energia, está constantemente emitindo, através do éter, ondas que, como as ondas de som, só podem ser captadas e interpretadas corretamente por uma mente que se harmonize com elas.
Levando um pouco mais longe a hipótese, ocorreu-me muitas vezes, desde a descoberta do princípio do rádio, que todo pensamento enviado, em qualquer tempo, de maneira organizada, da mente de um ser humano, continua a existir no éter em forma de onda e está constantemente a girar num círculo sem fim, e que o fato de concentrar a mente num determinado assunto, com intensidade, emite ondas de pensamento que atingem outras de natureza semelhante. E com elas se confundem, estabelecendo, assim, uma linha direta de comunicação entre a pessoa que se concentra e os pensamentos semelhantes anteriormente postos em movimento. Vimos já a importância que tem o ambiente e o hábito, no que se refere à concentração. Passemos agora a falar sobre a memória, que também se relaciona com o assunto. Os processos de treinamento da memória são relativamente simples, a saber. 1. Retenção. A recepção de uma impressão por um ou mais dos 5 sentidos e o registro dessa impressão, eis o trabalho normal da mente. Este processo pode ser comparado ao registro de uma fotografia na chapa de uma câmara ou de uma Kodak. 193. 2. Lembrança. A recordação de impressões dos sentidos, que ficaram arquivadas no subconsciente. Este processo pode ser comparado ao ato de remexer um fichário, até encontrar a ficha desejada. 3. Reconhecimento. É a capacidade de reconhecer uma impressão, quando esta for chamada ao consciente, identificá-la como uma duplicata da original e associá-la com a fonte de onde veio, ao ser registrada pela primeira vez. Este processo nos torna capazes de fazer a distinção entre memória e imaginação. São estes os 3 princípios que entram na ação de lembrar. Agora tratemos da sua aplicação e determinemos o modo de empregá-los. Primeiro, quando quisermos ter a certeza de que somos capazes de nos lembrar de uma impressão anteriormente recebida, um nome, uma data ou um lugar, tornemos essa impressão vívida, concentrando nela a nossa atenção, mesmo nos menores detalhes. Um meio prático de fazer isso é repetir muitas vezes aquilo de que desejamos lembrar-nos, assim como um fotógrafo deve contar um tempo determinado para que a pose se fixe na chapa da máquina, assim também devemos dar ao nosso subconsciente tempo necessário para gravar uma impressão qualquer de que nos queiramos lembrar com presteza. Segundo, associemos o fato do qual desejamos recordar-nos com outro objeto, nome, local ou data com que estejamos familiarizados e de que nos possamos lembrar a qualquer momento, como, por exemplo, o nome do lugar onde nascemos, o nosso melhor amigo, o dia do nosso aniversário, etc., pois, ao comparar a impressão que desejamos recordar com a que temos na memória, a mente facilmente as conduz para o consciente. Terceiro, repita várias vezes aquilo de que deseja lembrar-se, concentrando, ao mesmo tempo, a mente, assim como a concentraria numa determinada hora em que desejas acordar no dia seguinte, o que, como sabe, assegura o despertar àquela hora. A incapacidade de lembrar certas coisas, que prejudica a quase todos nós, é devida a que não registramos devidamente esses fatos no subconsciente. Quando formos apresentados a uma pessoa cujo nome desejamos recordar, devemos repetir esse nome 4 ou 5 vezes, assegurando-nos primeiramente de que o ouvimos corretamente. Se o nome é parecido ou igual ao de uma pessoa muito nossa conhecida, associemos esses 2 nomes, pensando em ambos, enquanto repetimos aquele de que procuramos lembrar-nos em qualquer tempo. A lei da associação é a mais notável qualidade de uma memória bem treinada e, contudo, é uma lei bem simples.
Tudo o que temos a fazer para poder usá-la é registrar o nome daquilo que desejamos lembrar, juntamente com o de uma coisa que poderemos recordar a qualquer momento. A lembrança desta nos trará a memória e a visão da outra. A capacidade de treinar a memória ou desenvolver qualquer hábito desejável é questão, somente, de conseguir fixar a atenção num assunto determinado, até que a imagem correspondente esteja registrada claramente na chapa da nossa mente. 194. A própria concentração não é mais do que o controle da atenção. Podemos observar tal fato lendo pela primeira vez uma linha impressa qualquer, se fecharmos os olhos vê-la-emos tão claramente como se fosse na própria página. Na realidade, estamos olhando para ela, não impressa na página mas na chapa sensível da nossa mente. Se tentarmos essa experiência e ela não der resultado, será porque não concentramos bastante atenção na finita. Repetindo a experiência, seremos finalmente insucedidos. Se desejarmos aprender poesias de cor, por exemplo, conseguiremos isso facilmente, experimentando fixar a atenção nas linhas, com tanta firmeza que, fechando os olhos, sejamos capazes de vê-las tão perfeitamente como se elas estivessem na página do livro. Como nos aproximamos do fim desta lição, há duas coisas que o leitor precisa fazer. Primeiro, começar desde já a cultivar a capacidade de fixar a atenção, no momento em que desejar, sobre um determinado assunto com a ideia de que essa capacidade, quando plenamente desenvolvida, realizará o seu objetivo definido na vida. Segundo, o leitor pode erguer o nariz para o ar e, com um sorriso cínico, dizer a si próprio, bolas P, fazendo assim de si mesmo um idiota. Esta lição não foi escrita com o fim de servir de argumento ou assunto de debate. O leitor está no direito de aceitá-la, inteira ou em parte, ou rejeitá-la. Neste ponto, preciso dizer que a nossa época não comporta cinismo ou dúvida. É contrema uma época em que se conquistaram definitivamente o espaço e os mares, e que nos tornam capazes de dominar o ar e transformá-lo em mensageiro que conduz o som da nossa voz a meio mundo, na fração de um segundo. Portanto, não é uma época para encorajar os eternos duvidosos e descontentes. A família humana já passou pela idade da pedra, a idade do ferro e a idade do aço, e agora entra na era do poder da mente que, em realizações estupendas, ultrapassará todas as outras eras combinadas. Persuasão versus força. O triunfo, como já foi exposto de diferentes maneiras em todo este curso, é principalmente o produto de negociações harmoniosas e hábeis com outras pessoas. De modo geral, o homem que sabe levar os outros a fazer o que ele deseja conseguirá triunfar em qualquer parte. Como um clímax apropriado a esta lição sobre a lei da concentração, descreveremos os princípios que influenciam os homens, e por meio dos quais a cooperação é conseguida, o antagonismo vencido e a amizade desenvolvida. A força, às vezes, consegue resultados que podem parecer satisfatórios, mas, sozinha, a força jamais construiu nem construirá um triunfo duradouro. 195. O corpo humano pode ser preso e controlado pela força física, mas não se dá o mesmo com a mente. Ninguém, na Terra, é capaz de controlar a mente de uma pessoa normal e saudável, desde que essa pessoa saiba exercer o direito divino, controlar as suas próprias ações. A maioria das pessoas não exerce esse direito. Há um ponto no qual a mente humana cessa de se desenvolver e de investigar, a não ser que aconteça algo, fora da rotina diária, obrigando a pessoa a transpor esse obstáculo.
Em certas mentes esse ponto é muito baixo, em outras muito alto. Em algumas, varia entre alto e baixo. O indivíduo que descobre o meio de estimular artificialmente o seu espírito e, elevando, faz com que ele transponha o ponto onde se detém a maioria das pessoas pode estar certo de que será recompensado com a fama e a fortuna, desde que os seus esforços sejam de natureza construtiva. Devemos, pois, aprender a semear de acordo com um plano pré-estabelecido e com um desejo firme. A semente atirada ao acaso, na mente humana, trará uma colheita incerta. Na verdade, se na mente humana se fotografa qualquer ambiente, condição ou objeto e se a mente é focalizada ou concentrada nesse retrato, durante o tempo necessário, e com persistência, apoiada por um forte desejo, não haverá mais do que um pequeno degrau a vencer, entre o retrato e a sua realização, em uma forma física ou mental. Na procura dos meios de compreensão e manejo da nossa própria mente, podemos persuadi-la a criar aquilo que deseja na vida. Lembre-se o leitor de que sem uma única exceção, tudo o que nos irrita e desperta a nossa cólera, ódio, aversão ou cinismo, tem uma influência mais destruidora sobre nós. Nunca poderemos tirar o máximo ou mesmo atingir uma boa média de ação construtiva da nossa mente, enquanto não aprendermos a controlá-la e a evitar que ela seja estimulada pela cólera ou o medo. Essas duas negativas, cólera e medo, são positivamente de efeito destruidor para nossa mente. Enquanto lhes dermos guarida, podemos estar certos de que colheremos resultados pouco satisfatórios e muito abaixo do que seríamos capazes de produzir. A sugestão mental no revivaísmo. A psicologia moderna estabeleceu que a maior parte dos fenômenos religiosos do revivalismo são antes de natureza psíquica do que espiritual. São mesmo anormalmente psíquicos. As maiores autoridades no assunto reconhecem que a excitação mental resultante dos apelos emocionais do revivalista deve ser classificada antes com o fenômeno da sugestão hipnótica do que com o da verdadeira experiência religiosa. E os que fizeram um estudo profundo dessa matéria reconhecem que essa excitação, em vez de elevar a mente e exaltar o espírito do indivíduo, serve para enfraquecê-lo e rebaixá-lo, mergulhando num frenesi psíquico anormal em excessos emocionais. Realmente, alguns observadores cuidado SOS, a quem esses fenômenos são familiares, comparam assembleias revivalistas ao divertimento público hipnótico, como um exemplo típico de intoxicação psíquica e de histerismo. 196. É com trema desnecessário explicar que, nesta lição, o termo revivalismo é usado na sua significação mais estrita, indicando a típica excitação religiosa conhecida pelo termo em questão, e não se aplica de modo algum à respeitável experiência religiosa mais antiga designada pela mesma palavra, que era altamente reverenciada entre os puritanos, os luteranos e outras seitas em tempos idos. Um trabalho importante sobre o assunto assim se refere ao revivalismo. Os revivalismos ocorrem em todas as religiões. Quando isso se verifica, grande número de pessoas até então relativamente indiferentes às considerações espirituais, simultaneamente ou em rápida sucessão, demonstram por tais assuntos grande interesse, se alteram moral e espiritualmente e agem com zelo excessivo na conversão de outras pessoas. Um revivalismo maometano toma a forma de volta às estritas doutrinas do Alcorão e ao desejo de propagá-las a fio de espada. A minoria cristã do lugar em questão fica ameaçada de massacre pelos conversos. A efusão do Espírito Santo em Pentecostes produziu um revivalismo no cristianismo no seu início, seguindo-se numerosas conversões.
Os revivalismos sempre ocorreram, embora sob outro nome, desde os tempos apostólicos até a Reforma, tendo se tratado os revivalistas, por vezes, de maneira tão pouco simpática que eles abandonaram a igreja e formaram seitas divergentes, ao passo que, noutros casos, principalmente no dos fundadores das ordens monásticas, eles foram conservados na igreja, agindo em conjunto. O impulso espiritual que levou à reforma e o que produziu a formação da Sociedade de Jesus eram ambos revivalistas. O termo é empregado principalmente pelos protestantes, para designar um súbito aumento de atividade espiritual. O empreendimento dos Wesley e dos Whitefield, nos Estados Unidos e na Inglaterra, de 1738 em diante, era inteiramente revivalista. Desde então têm ocorrido vários revivalismos, de quando em quando, e em quase todas as seitas. Os meios adotados são as preces ao Espírito Santo, as reuniões por noites seguidas, muitas vezes prolongando-se até altas horas e em seguida pelos impressionantes, principalmente dos revivalistas leigos, e reuniões para tratar dos impressionados. Finalmente descobriu-se que alguns dos aparentemente convertidos tinham permanecido firmes, ao passo que outros voltaram atrás, enquanto prevalecia uma tibieza proporcionada à prévia excitação temporária. Essas manifestações mórbidas são agora desencorajadas e por conseguinte tornaram-se cada vez mais raras. Para poder compreender o princípio por meio do qual opera a sugestão mental, no revivalismo, é preciso antes saber algo acerca do que se chama psicologia das multidões. Os psicologistas sabem que a psicologia de uma multidão, considerada em conjunto, difere materialmente da dos indivíduos que a compõem. Existe uma multidão de indivíduos em separado e outra composta, na qual a natureza emotiva das unidades parece se misturar e unir. A transformação da primeira dessas multidões na segunda provém da influência diurna, atenção profunda ou apelos emocionais mais fortes, ou de interesse comum. Quando ocorre essa transformação, a multidão se torna um único indivíduo compósito, cujo grau de inteligência e de controle emocional está ligeiramente acima do mais fraco dos seus componentes. Este fato, por mais estranho que pareça ao leitor comum, é admitido pelos psicólogos mais ilustres da época e sobre ele já se escreveram muitos ensaios e livros importantes. As características predominantes dessa multidão de mente compósita. 197. São as evidências de extrema sugestibilidade, a correspondência aos apelos da emoção, a imaginação viva e a tendência para imitar traços universalmente manifestados pelo homem primitivo. Em Sunti, a multidão demonstra atavismo, ou seja, a volta ao primitivismo. Sejam quais forem os indivíduos que a componham, ou o seu modo de vida, as suas ocupações, o seu caráter ou a sua inteligência, o fato de se terem tornado uma multidão lhes dá a posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira inteiramente diversa de quando se encontram separados. Há ideias e pensamentos que não chegam a se concretizar ou não se transformam em atos, exceto no caso de vários indivíduos formarem uma multidão. Nas grandes multidões acumula-se a estupidez em vez da inteligência. Na mentalidade coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos e, consequentemente, as suas personalidades, se enfraquecem. As mais cuidadosas observações parecem provar que o indivíduo que integra, por certo tempo, uma multidão em movimento, cedo se encontra num estado especial, que mais parece o estado de fascinação em que se encontram os indivíduos hipnotizados. A personalidade consciente desaparece inteiramente, a vontade e o discernimento estão perdidos. Todos os pensamentos e sentimentos se inclinam na direção indicada pelo hipnotizador. Sob a influência de uma sugestão, ele empreenderá o cumprimento de certos atos, com um ímpeto irresistível.
Esse ímpeto é mais irresistível no caso das multidões, pelo fato de que a sugestão, sendo a mesma para todos os indivíduos, ganha em força pela reciprocidade. Além disso, pelo simples fato de formar parte de uma multidão organizada, o homem desce vários degraus na escada da civilização. Isoladamente, pode ser um indivíduo culto; numa multidão, é bárbaro, isto é, anima creatum agildo por instinto. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e heroísmo dos seres primitivos, com quem, mais tarde, tende a se assemelhar, pela facilidade com que concorda em cometer atos contrários aos seus mais claros interesses e aos seus hábitos mais arraigados. Um indivíduo numa multidão é um grão de areia que o vento leva para onde quer. O professor Davenport, na obra Traços Primitivos no Revivalismo, diz: a mente da multidão se assemelha de maneira estranha à do homem primitivo. A maior parte dos indivíduos que a compõem pode estar muito longe das emoções primitivas em pensamento e caráter, contudo, os resultados tendem sempre a ser os mesmos. O estímulo gera imediatamente ação. A razão está adormecida. Um orador frio e racional tem possibilidades muito pequenas, comparado com outro, hábil em despertar emoções. A multidão pensa por imagens e o discurso deve tomar essa forma para lhe ser acessível. As imagens não estão ligadas por nenhum laço natural e cada uma delas toma o lugar da outra, como as chapas de uma lanterna mágica. Segue-se daí que os apelos à imaginação têm influência dominante. A multidão é unificada e controlada pela emoção em vez de o ser pela razão. A emoção é o laço natural, pois os homens diferem muito menos sob esse aspecto do que intelectualmente. Também é verdade que, numa multidão de 1000 indivíduos, a quantidade de emoção existente em movimento é maior do que o total que poderia ser obtido pela soma das emoções de cada indivíduo em particular. A explicação desse fato é que a atenção da multidão está sempre dirigida, pelas circunstâncias da ocasião ou pelo orador, para certas ideias comuns como salvação, em reuniões de caráter religioso. E cada indivíduo presente a essa reunião é tomado de emoção, não somente porque essa ideia o comove, como também por causa da certeza de que todos os outros indivíduos ali 198 presentes estão igualmente comovidos. E isso aumenta enormemente o volume da sua própria emoção e, consequente em o volume total da emoção da multidão. Como no caso da mente primitiva, a imaginação abriu as comportas da emoção, que às vezes pode se transformar em entusiasmo selvagem ou em frenesi diabólico. No revivalismo, a pessoa que dá as sugestões tem a vantagem de quebrar a resistência dos que o ouvem, despertando os seus sentimentos e emoções. História sobre a influência materna, sobre lar e o céu, hinos religiosos e apelos pessoais ao passado e à infância do indivíduo tendem a levá-lo a um estado emocional profundo e torná-lo mais suscetível a fortes e repetidas sugestões do mesmo tipo. Os seus sentimentos estão excitados e a vontade está influenciada pela prédica, pelos cânticos e apelos pessoais do revivalista. As pessoas que demonstrem ter sido influenciadas são depois trabalhadas pelo revivalista ou por seus colaboradores. Eles tratam de anular a vontade dos indivíduos e entregá-las inteiramente ao Senhor. Dizem: dai-vos completamente a Deus, agora, precisamente agora, neste momento, ou, acreditai agora e sereis salvos, ou ainda, não vos quereis entregar a Jesus, etc. Exortam-nas, chamam-nas com doçura, rodeiam-nas com os braços, em suma, emprega-se toda a arte da sugestão emocional e persuasiva, para fazer com que o pecador se converta.
Starbuck, em sua Psicologia da Religião, narra certo número de exemplos de experiências de conversão pessoal em reuniões revivalistas. Fazer justiça, ser misericordioso, seguir a Deus com humildade, tais são as provas do divino, no homem. A experiência religiosa é uma evolução. Vamos do primitivo e do rudimentar para o racional e o espiritual. E, segundo São Paulo, o fruto maduro do espírito não é a sublime elevação, o lapso de inibição, mas o amor racional, a alegria, a paz, o sofrimento paciente, a bondade, a caridade, a fé, a doçura, o controle pessoal. Lição 13ª. Cooperação. Querer é poder. A cooperação é o início de todo o esforço organizado. Conforme foi exposto na segunda lição deste curso, Andrew Carnegie acumulou a sua gigantesca fortuna por meio dos esforços combinados de um pequeno grupo de homens. Todos nós podemos aprender a usar este princípio. Há duas formas de cooperação para as quais a atenção do leitor será dirigida, nesta lição, a saber. Primeiro, a cooperação entre pessoas que se reúnem num grupo ou formam alianças com o fim de atingir um determinado propósito, sob os princípios conhecidos com o nome de Lei do Mastermind. 199. Segundo, a cooperação entre o consciente e o subconsciente que habilita o homem a ligar-se, comunicar-se, agir com infinita inteligência. A todos os que não pensaram seriamente sobre o assunto, a hipótese precedente poderá parecer pouco razoável, mas estude o leitor os fatos sobre que se baseia e depois tire as suas próprias conclusões. Comecemos por passar em revista, ligeiramente, a constituição física do corpo. Sabemos que o corpo humano é constituído por um sistema de nervos que servem de canais de comunicação entre o eu interior, espiritual, que chamamos mente, e as funções do organismo. Este sistema nervoso é duplo. Um sistema conhecido por simpático é o canal para todas as atividades que não são conscientemente dirigidas pela nossa vontade, tais como o funcionamento dos órgãos da digestão, o reparo feito nos desgastes cotidianos dos tecidos, e coisas semelhantes. O outro sistema, conhecido como voluntário, ou cérebro espinhal, é o canal através do qual recebemos a percepção consciente, vinda dos sentidos, e controlamos os movimentos do corpo. Esse sistema tem como centro o cérebro, ao passo que o outro tem o seu centro na massa ganglionar conhecida como a plexo solar, algumas vezes chamada o cérebro abdominal. O sistema cérebro-espinhal é o canal da nossa ação mental consciente ou volitiva e o sistema simpático é o canal da ação mental, que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo. Assim, o sistema cérebro-espinhal é o órgão do consciente e o simpático é o órgão do subconsciente. Mas a interação do consciente e do subconsciente requer uma interação semelhante entre os dois sistemas nervosos correspondentes e o elo pelo qual é fornecida essa interação é o nervo vago. Este nervo passa por fora da região cerebral, como parte do sistema voluntário e por meio dele controlamos os órgãos vocais, depois vai em direção ao tórax, esgalhando-se para o coração e os pulmões, e, finalmente, passando através do diafragma, perde a capa exterior que distingue os nervos do sistema voluntário e se identifica com os do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os dois e tornando o homem uma entidade única. Do mesmo modo, áreas diferentes do cérebro indicam a sua ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente, respectivamente, e, de modo geral, podemos atribuir a parte anterior do cérebro à primeira e a parte posterior à segunda, enquanto a intermediária participa do caráter de ambas.
A faculdade de intuição tem a sua correspondente na região superior do cérebro, situada entre o frontal e as partes posteriores, e, psicologicamente falando, é por aí que as ideias intuitivas penetram. Estas, no começo, são mais ou menos informes e de caráter geral, mas, mesmo assim, o consciente se apercebe de sua existência. De outro modo, jamais saberíamos que elas existem. Então, o esforço da natureza se concentra em dar forma mais definida a essas ideias, para que o consciente se apodere delas e induza-o na corrente vibratória correspondente no sistema voluntário e este, por sua vez, induza uma corrente. 200. Semelhante no sistema involuntário, passando assim a ideia para a mente subjetiva. A corrente vibratória que descera inicialmente do ápice do cérebro para a parte frontal e, daí, através do sistema voluntário, para o plexo solar, volta agora e sobe por meio do sistema simpático, para o cérebro posterior, indicando esta corrente de retorno à ação da mente subjetiva. Se removêssemos a superfície do ápice do cérebro, encontraríamos imediatamente abaixo a faixa que constitui a substância cerebral chamada corpus callosum. Esse é o ponto de